Essa história parece uma lenda urbana infantil, até você descobrir os arquivos de um desaparecimento real que a originou. E o que foi registrado é de gelar a alma. O que vou contar para vocês não é apenas mais uma versão da famosa lenda da loira do banheiro que todos conhecemos. É a história real por trás do mito, documentada em arquivos policiais que poucos tiveram acesso. Um caso que aconteceu no Colégio Estadual Professor Amâncio, numa pequena cidade do interior de São Paulo, em 1997. Era final de setembro. O ano letivo estava chegando ao fim, e aquela atmosfera típica de tédio adolescente pairava pelos corredores. Como sempre acontece nessa época, os boatos começam a circular entre os estudantes. Histórias para passar o tempo, para assustar os mais novos, para criar um pouco de emoção na rotina escolar. Mas dessa vez seria diferente. O Colégio Amâncio era um prédio antigo, construído nos anos 60. Corredores longos, teto alto, aquele cheiro característico de escola antiga. No final do corredor oeste, quase isolado do resto da escola, ficava o banheiro feminino que todos evitavam usar, não por medo, mas pela iluminação fraca e pelos azulejos amarelados pelo tempo. Era o lugar perfeito para uma lenda nascer. Clara, Marina e Ana Lúcia eram inseparáveis. 3 amigas do segundo ano que dividiam tudo: segredos, lanche e a curiosidade típica da adolescência. Clara era a líder do grupo, sempre cética, sempre questionando tudo. Marina, a mais medrosa, acreditava em qualquer história que contassem. E Ana Lúcia? Ana Lúcia era a curiosa, aquela que sempre queria descobrir a verdade por trás das coisas. As alunas mais velhas adoravam espalhar a história da loira do banheiro para assustar as mais novas. Diziam que se você entrasse no banheiro do corredor oeste, quebrasse a torneira do meio e chamasse por ela 3 vezes, algo aconteceria. Era uma brincadeira cruel, mas inofensiva. Pelo menos era isso que todos pensavam. Na tarde chuvosa de terça-feira, 23 de setembro de 1997, durante o recreio, as 3 estavam sentadas no pátio interno quando o assunto veio à tona novamente. Uma aluna havia contado para Marina que conhecia alguém que tinha tentado o ritual e saído correndo antes de completar. Clara, com aquele jeito irônico que a caracterizava, perguntou: quem aqui teria coragem de realmente tentar? O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz de Ana Lúcia. Eu tentaria. É só uma história boba. Marina imediatamente tentou dissuadir a amiga, mas Ana Lúcia já havia decidido. Ela faria o teste na quinta-feira seguinte, depois da última aula, quando a escola estivesse quase vazia. Clara e Marina esperariam no corredor para garantir que ninguém a incomodasse. Ninguém esperava que aquela decisão impulsiva mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Na quinta-feira, 25 de setembro, às 17h23, exatamente como planejado, as 3 se encontraram no corredor oeste. A escola estava praticamente vazia. Apenas alguns funcionários da limpeza trabalhavam nos andares superiores. A iluminação do corredor estava ainda mais fraca que o normal, criando sombras longas nas paredes. Ana Lúcia entrou no banheiro com uma confiança forçada. Clara e Marina ficaram do lado de fora, encostadas na parede, sussurrando entre si para quebrar o silêncio desconfortável. Conseguiam ouvir os passos da amiga ecoando no piso frio. O primeiro sinal estranho aconteceu aos 3 minutos. Marina notou que não ouvia mais nenhum barulho vindo do banheiro. Nem passos, nem o som da torneira sendo mexida. Apenas silêncio. Clara disse que Ana Lúcia provavelmente estava criando suspense de propósito. Mas isso foi só o começo. Aos 7 minutos, elas ouviram um barulho seco, como algo caindo no chão. Clara bateu na porta e perguntou se estava tudo bem. A resposta de Ana Lúcia veio estranha, abafada. Tudo normal aqui. Só que a voz não parecia vir de dentro do banheiro. Parecia vir de algum lugar mais distante, como se ecoasse por um túnel. Marina começou a ficar nervosa. Insistiu para que chamassem Ana Lúcia de volta. Clara, ainda cética, mas começando a se sentir desconfortável, concordou. Bateu na porta novamente e gritou: Ana, vamos embora! A brincadeira já durou o suficiente. Silêncio total. Após 12 minutos de espera, Clara tomou a decisão que mudaria tudo. Abriu a porta do banheiro. Ana Lúcia não estava lá. O banheiro estava completamente vazio. As 3 cabines abertas, nenhum sinal de que alguém estivesse ali recentemente. A torneira do meio estava quebrada, pingando lentamente. Mas Ana Lúcia havia simplesmente desaparecido.
Clara e Marina vasculharam cada canto, verificaram se havia alguma janela, alguma saída alternativa. Nada. O banheiro tinha apenas uma entrada, a mesma pela qual Ana Lúcia havia entrado e por onde elas estavam de guarda. Como alguém pode desaparecer de um local sem saída alternativa enquanto duas pessoas vigiavam a única porta de entrada? O que aconteceu depois transformou uma brincadeira escolar em um caso policial oficial. As duas correram para a secretaria e relataram o ocorrido. A diretora inicialmente não acreditou na história, sugerindo que Ana Lúcia havia saído por outra porta e estava pregando uma peça nas amigas. Mas após 2 horas de busca por toda a escola, sem encontrar nenhum vestígio da garota, a polícia foi chamada. O investigador Carlos Mendonça foi designado para o caso. Em seu relatório, datado de 26 de setembro de 1997, ele documenta algo que deixou a equipe perplexa. As pegadas de Ana Lúcia eram claramente visíveis no piso empoeirado do banheiro. Elas levavam até o centro do ambiente. E simplesmente paravam ali. Não havia sinais de luta. Não havia marcas na parede ou no chão que indicassem que ela tivesse sido arrastada. As pegadas simplesmente terminavam no meio do banheiro, como se ela tivesse se desvanecido no ar. Mas o mais perturbador estava por vir. Durante a investigação, outros estudantes começaram a relatar experiências estranhas naquele banheiro. Uma aluna disse ter ouvido sussurros vindos de dentro das cabines vazias. Outra afirmou ter visto uma sombra se movendo pelo espelho, mesmo estando sozinha no local. A funcionária da limpeza, Dona Rosa, que trabalhava na escola há mais de 15 anos, revelou à polícia algo que havia guardado em segredo. Nos últimos 3 meses antes do desaparecimento, ela havia encontrado várias vezes a torneira do meio quebrada, mesmo tendo certeza de que a havia consertado no dia anterior. Era como se alguém a quebrasse todas as noites, ela disse no depoimento. Mas as câmeras nunca mostravam ninguém entrando ou saindo. O investigador Mendonça solicitou as gravações das câmeras de segurança da escola. O que elas revelaram foi ainda mais desconcertante. As imagens mostravam Ana Lúcia entrando no banheiro às 17h27, mas nunca a mostravam saindo. Durante os 34 minutos que ela permaneceu desaparecida, as câmeras registraram Clara e Marina no corredor, esperando. Em nenhum momento alguém entrou ou saiu daquele banheiro, exceto Ana Lúcia na entrada. A investigação se intensificou. Especialistas em estruturas prediais examinaram cada centímetro do banheiro procurando por passagens secretas, túneis ou qualquer tipo de saída alternativa. Encontraram apenas paredes sólidas e encanamento normal. 1 mês depois do desaparecimento, em 28 de outubro de 1997, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ana Lúcia reapareceu. Ela foi encontrada sentada no banco do pátio interno da escola, às 6h47 da manhã, por um funcionário que chegava cedo. Estava vestindo exatamente a mesma roupa do dia em que desapareceu. Não aparentava fome, sede ou qualquer sinal de ter passado 1 mês desaparecida. Mas quando tentaram falar com ela, descobriram que Ana Lúcia não conseguia formar frases completas. Ela repetia constantemente as mesmas palavras. Ela respondeu. Ela respondeu. E sempre que alguém perguntava onde havia estado, ela apontava para o banheiro do corredor oeste e dizia: lá embaixo, muito lá embaixo. Os médicos que a examinaram não encontraram sinais físicos de trauma ou desnutrição. Era como se o tempo não tivesse passado para ela. Mas psicologicamente, Ana Lúcia estava profundamente abalada. Desenvolveu uma fobia extrema de espelhos e se recusava terminantemente a entrar em qualquer banheiro. Durante as sessões de terapia, ela desenhou repetidamente a mesma imagem. Uma figura feminina de cabelos longos, de pé em frente a um espelho, com os braços estendidos em direção ao observador. No fundo do desenho, sempre havia um túnel ou corredor escuro. Quando perguntavam sobre os detalhes do que havia acontecido, Ana Lúcia conseguia fornecer apenas fragmentos. Quebrei a torneira como tinha que ser. Chamei 3 vezes. O espelho ficou embaçado. Quando limpei, ela estava lá, me olhando. E quando respondi que sim, tudo ficou escuro. O caso nunca foi oficialmente solucionado. Ana Lúcia e sua família se mudaram da cidade pouco depois de sua reaparição. Clara e Marina terminaram os estudos e também deixaram a região assim que se formaram.
O Colégio Amâncio fechou o banheiro do corredor oeste permanentemente após o incidente. Uma parede de tijolos foi construída, selando a entrada. Mas mesmo assim, funcionários relatavam sons estranhos vindos de dentro da parede selada, especialmente durante as primeiras horas da manhã. Em 2003, durante uma reforma no prédio, a parede foi derrubada temporariamente. Os operários descobriram que todos os espelhos do antigo banheiro haviam rachado de forma idêntica. Uma linha reta no centro, de cima a baixo, como se algo tivesse tentado atravessá-los por dentro. A investigação oficial foi arquivada em 1998, classificada como desaparecimento temporário com retorno espontâneo, causa indeterminada. Mas os arquivos policiais contêm mais de 200 páginas de depoimentos, relatórios técnicos e fotografias que nunca foram divulgados publicamente. O investigador Carlos Mendonça, hoje aposentado, ainda guarda uma cópia não oficial do caso. Em uma entrevista concedida em 2019, ele admitiu: "Em 30 anos de carreira, nunca vi nada parecido. Não conseguimos explicar como uma pessoa desaparece de um local vigiado e retorna um mês depois sem ter envelhecido um dia." Há quem diga que a lenda da loira do banheiro existia muito antes do caso de Ana Lúcia, que ela apenas foi mais uma vítima de algo muito mais antigo e sombrio. Outros acreditam que foi exatamente esse incidente que deu origem ao mito nacional. O que sabemos com certeza é que após 1997, relatos similares começaram a aparecer em escolas de todo o país, sempre seguindo o mesmo padrão. Estudantes que desaparecem temporariamente após tentar o ritual, retornando dias ou semanas depois com a memória fragmentada e a mesma frase: "Ela respondeu." O Colégio Amâncio foi demolido em 2015. No local, hoje funciona um estacionamento público. Mas moradores antigos da cidade contam que mesmo após a demolição, pessoas ainda relatam ver reflexos estranhos nos retrovisores dos carros estacionados onde ficava o antigo banheiro. Especificamente entre 17h20 e 17h30, o mesmo horário em que Ana Lúcia entrou naquele banheiro pela primeira vez. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu naqueles 34 dias. Os arquivos permanecem lacrados na delegacia da cidade. Ana Lúcia nunca mais falou publicamente sobre o caso. Algumas histórias nascem do medo coletivo. Outras nascem de eventos que nossa mente se recusa a aceitar como possíveis. E talvez seja melhor que certas perguntas nunca tenham resposta. Afinal, há mistérios que existem justamente para nos lembrar de que nem tudo no mundo pode ser explicado.